Rafinha curte postagem da torcida que pede sua volta e aguarda a definição do futuro. Vice de futebol do Benfica fala sobre a situação de Jorge Jesus. Flamengo emplaca 4 representantes na seleção da 33ª rodada. Comebol atualiza ranking de clubes e Flamengo será cabeça de chave na Libertadores 2021. Time ganha reforço de peso para a reta final do Brasileirão 2020. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de atualizar e ativar o sininho. Sempre que você puder, dá uma olhada aí se o sininho está ativado para receber todos os nossos vídeos, todas as notificações, todas as lives do canal Raflamelo. Raflamelo81 nas suas redes sociais, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Olha aqui, a Comebol atualizou o ranking de clubes, os melhores colocados da América. E como é feita essa atualização do ranking? São as competições passadas e as competições presentes. Como o Flamengo foi campeão em 2019, conseguiu aí alguns pontos, foi eliminado em 2020 e o Flamengo é o 6º melhor colocado no geral e o 3º melhor colocado brasileiro. Só está atrás de Palmeiras e Grêmio. E com isso, o Flamengo será a cabeça de chave na fase de grupos da Libertadores 2020. É muito importante o clube ser cabeça de chave, porque aí já corre de um confronto de grupos entre River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Grêmio, porque esses clubes serão também cabeça de chave, assim como o Flamengo. Então, o mais querido será cabeça de chave na fase de grupos da Libertadores 2021. O Flamengo emplacou 4 nomes na seleção da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Maurício Isla, o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Diego Ribas e o atacante Bruno Henrique. A seleção da rodada acontece através de votação e a própria CBF, Confederação Brasileira de Futebol, coloca lá os jogadores de todos os jogos para você votar e eleger o melhor de cada posição, e o Flamengo emplacando aí 4 jogadores. Vamos falar aqui da situação do Rafinha, que é o assunto do momento. Muita gente pedindo a contratação do Rafinha, e eu vi também algumas informações que o Rafinha comprou uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma mansão de 12 milhões de reais. É verdade, o Rafinha comprou essa mansão, mas não foi agora, gente. Ele comprou antes de sair do Flamengo, ele foi para a Grécia, ele já tinha comprado essa mansão, agora a esposa dele ficou cuidando dos filhos enquanto ele teve essa passagem pela Grécia, está no Brasil, descansando, vai tirar umas férias aí com a família. Ele ficou longe, afastado dos familiares na passagem do Olympiacos, teve a rescisão amigável e a torcida do Flamengo pedindo aí a sua volta. Muitos invadiram as redes sociais pedindo a volta, o retorno aí de Rafinha. O que tem nesse momento com o Flamengo? Rigorosamente nada. Depende muito mais do Rafinha do que do próprio Flamengo. Eu acredito que o Flamengo, inclusive, vai conversar com o Rafinha, vai ligar, por toda a identificação que ele tem com o Flamengo, pelo passado glorioso, conquistou muita coisa e ele gosta do Flamengo, ele gosta da resenha, os amigos estão aí no clube, os jogadores, e ele deve sim conversar. Só que é o seguinte, o Flamengo deve oferecer um contrato até o fim do mandato do presidente Rodolfo Landim, ou seja, até dezembro. Esse ano nós teremos eleições e muito provavelmente o Flamengo deve sinalizar aí com o interesse, só que é o seguinte, o Rafinha ele vai precisar aceitar ganhar menos do que ele ganhava na passagem de 2019. Porque o Flamengo não tem muita grana, precisou vender jogadores aí para equilibrar, contratou o Isla, paga um bom salário, além do Isla tem outros 2 laterais direitos, o Mateuzinho e o João Lucas, então vai precisar equilibrar muita coisa, vai precisar inclusive de um jogo de cintura. Eu acredito que se o Rafinha não tiver nada concreto e que seja viável para ele e para a família em algum outro país ou em algum outro clube, a tendência é que ele jogue no Flamengo até o fim do mandato do Rodolfo Landim. Por enquanto, o Rafinha está curtindo férias e
está curtindo também postagens. A Raça Rubro-Negra, uma das torcidas organizadas do Flamengo, fez uma publicação e que colocou ele na capa, colocou assim, ó, volta Rafinha, e ele curtiu, deu like lá em uma das redes sociais. Muita gente fazendo esse movimento aí, pedindo a volta do Rafinha, mas eu digo aqui que depende mais dele do que do próprio Flamengo. Por enquanto não existe nada, mas amanhã pode ser que exista. O Flamengo vai precisar aí, o Isla vai desfalcar o Flamengo em várias rodadas por conta das convocações da seleção do Chile. Vamos falar agora do reforço de peso que o Flamengo ganhou para a reta final do Campeonato Brasileiro. São 3 jogos que o Flamengo terá aí no Maracanã: Vasco, Corinthians e Internacional, um confronto importantíssimo contra o Internacional, Maracanã, Rio de Janeiro. E o reforço é o gramado do Maracanã. A Conmebol fez a final lá no dia 30 e eu conversei com alguns amigos, jornalistas que trabalharam na final, Santos e Palmeiras, e elogiaram muito o gramado. O gramado está um tapete cinematográfico, o gramado do Maracanã. E a Conmebol contratou a engenheira agrônoma Maristela Kahn. A Maristela Kahn, em 15 dias, conseguiu fazer o que o Flamengo e a administração, a empresa que administra o gramado, a Greenleaf, não conseguiram em praticamente aí um ano. Então o gramado está o tapete, isso é muito importante para os jogadores do Flamengo, são muito técnicos e dependem, né, de um bom gramado para atuar de forma segura, de forma convincente, porque o Flamengo não à toa é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganha os jogos fora, porque os gramados espalhados aí pelos estádios do país estão melhores que o gramado do Maracanã. Então vamos torcer para que o Flamengo tenha essa arrancada final e aproveite o novo gramado do Maracanã, que está um tapete. Quinta-feira estaremos lá para fazer esse clássico contra o Vasco, Flamengo e Vasco, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fiquem ligados nas redes sociais daqui do Rafa Melo. Nós vamos postar aí muitas fotos do Maracanã. Situação do Jorge Jesus. O Rui Costa, que é o vice-presidente do Benfica, detalhou a recuperação do Mister. Muita gente preocupada, inclusive, com o estado de saúde do Mister. Ele testou positivo e o Rui Costa disse o seguinte: o Mister Jorge Jesus está melhor e se recuperando bem, mas não conseguimos dizer ainda quando ele estará presente, quando é que pode voltar a treinar. Esperemos que o mais breve possível, mas nesse momento a maior preocupação é com a sua saúde, não pelo dia em que ele voltará a treinar a equipe. É a nossa principal preocupação. Temos que deixar ele se recuperar bem, porque de fato isso não é brincadeira. Quando se coloca a saúde no meio, todo o resto fica em segundo plano. Completou aí Rui Costa, que é o vice-presidente do Benfica. Teve um surto lá no time português, 17 casos positivos entre jogadores e membros da comissão técnica. Muita força aí para o nosso mister. Sobre a possível volta dele para o Flamengo, gente, pode acontecer? Pode acontecer, mas por enquanto não vai acontecer, porque o Flamengo tem treinador, é o Rogério Ceni. Palavras do vice-futebol Marcos Braz. E o Benfica tem treinador, é o Jorge Jesus, que é muito amigo do Luiz Felipe Vieira. Então não tem essa que o Jorge Jesus está pensando em voltar, a morar aqui e tudo mais. Pode acontecer? Pode. Mas por enquanto o Jorge Jesus está focado em recuperação, né, se recuperar lá da saúde e recuperar o Benfica também no Campeonato Português. Só um milagre, hein? Pode salvar o Benfica. O Sport abriu aí 9 pontos de vantagem. E é muito importante para o Benfica, para as pretensões do Benfica no Campeonato Português. A partir do momento em que ele for demitido do Benfica, aí muda tudo. Aí muda tudo, muda o disco, muda a conversa. Aí Jesus pode voltar ao Flamengo, mister, porque o Rogério Ceni não está definido a definida permanência de Rogério Ceni para a sequência da temporada 2021. Mas por enquanto é só rumor, é só boato. O Jorge Jesus é treinador do Benfica, o Rogério Ceni é treinador do Flamengo. Grande abraço, saudações rubro-negras, vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo.